vazio de 5 agregados. O que é um ser humano? Ser humano são 5 agregados. Forma física, sensação, o que sente, a percepção, as conexões neurais e consciência. Isso forma um ser humano. Forma física, através dos quais tem sensação, pode ter percepções, faz conexões neurais e tem vários níveis de consciência. E nada disso é fixo ou permanente. Então, quando nós falamos de vazio, nós estamos falando de que nada é fixo ou permanente. Bom, pessoal, antes de começar esse episódio, eu gostaria de fazer uma nota aqui. Para quem não conhece o Dobras Podcast, é um projeto meu, Samantha. Eu sou pesquisadora agora na Unesp, estou fazendo meu doutorado em design de produto. E eu toco esse podcast como um projeto pessoal meu, onde eu falo sobre complicações no geral. Eu faço reflexões, às vezes com convidados, às vezes só reflexões minhas pessoais mesmo. E esse episódio em específico que eu entrevistei a Júlia Sal, eu acho que é um dos mais relevantes até agora. A gente só tem 5 episódios, mas mesmo assim, coincidentemente, a Júlia, ela é carioca, ela é negra, ela é professora e dentre os vários assuntos que ela comenta, um deles é sobre o racismo, sobre o preconceito de forma geral e de forma pessoal. E eu acho que é muito importante esse episódio, porque a gente está na época de novembro agora, né? Dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra e a gente teve episódios muito sérios aqui no Brasil. Na véspera do Dia da Consciência Negra, o deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, ele quebrou um quadro com dados sobre o genocídio negro, que continha uma charge do cartunista Latuf. Tem outros políticos que estão processando ele por causa disso. Não, foi uma coisa assim completamente descompassada, fora de qualquer justificativa. Além disso, aconteceu um episódio horrível, acho que pra mim o pior desse ano. Infelizmente aconteceu aqui na minha cidade de Bauru, que o professor Juarez Xavier, aqui da Unesp, ele foi chamado de macaco por um cara e ele foi atingido por golpes de canivete no meio da rua. O agressor, ele foi liberado depois de pagar uma fiança de R$1.000, então ele tá solto, sabe-se lá o que ele pode fazer. E pra mim foi um caso extremamente sério, extremamente perturbador. No Dia da Consciência Negra isso aconteceu. Então a gente tem que estar de olho, porque o racismo ele existe e está acontecendo o tempo todo. Então esse episódio com a Júlia, eu acho que eu aprendi muitas coisas e eu acho que se você ouvir, vai aprender bastante também. Esse episódio foi gravado em maio, só consegui terminar de editar ele agora em novembro. Foram aí mais de 6 meses de edição. Não que eu fiquei 6 meses direto editando, eu editava um pouco a cada dia. Editar com um convidado dá muito mais trabalho do que editar só quando eu tô falando sozinha. Então eu não tô dando conta porque eu tenho minha pesquisa para tocar. Então eu tô pensando em contratar alguém para fazer isso para mim, pelo menos a parte da edição. Porque gravar é bem simples, é bem tranquilo. Então, se você é um editor de som ou se você conhece alguém que entende de edição de áudio, manda para mim um e-mail no dobraspodcast@gmail.com ou pode falar comigo também no Instagram, que é Sat, S-A-T, Origami. E aí a gente tenta acertar aí uma edição terceirizada, por assim dizer, porque comigo não vai dar mais certo, só eu ficar tocando tudo sozinha não vai rolar. Fiquem com o episódio aí. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Sati, esse é o Dobras Podcast e hoje estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Júlia Sal. E aí, Júlia, tudo bem? Sim, tudo bem. Júlia, nós somos amigas já faz um bom tempo já, né? Sim, 13 anos. 13 anos, cara, é muito tempo. E você tava me falando agora há pouco. E estávamos no Rock in Rio em 2013, no mesmo local, só que nenhuma de nós sabíamos que estávamos lá, né? Eu sabia, tentei te ligar. Jura? Nossa, Juro. Caramba. É que eu não sou muito esperta com coisas relacionadas à ligação. Então, eu não sei como, não sabia se, mesmo você no Rio, eu tinha que usar um número de Bauru ou alguma coisa assim.
Aí eu fiquei meio Deu algum perdida. problema com o DDD, esse pá. Aham, provavelmente. Caraca, velho, que engraçado. Então, eu acho engraçado da nossa amizade é isso, né? Que a gente já se conhece desde a época do MSN, mas aí a gente nunca se viu, assim, pessoalmente, né? Mas ainda assim a gente continua trocando ideia, né? Sim, sim. Nossa, eu acho isso muito legal. Mas um dia a gente vai se ver ainda pessoalmente, hein? Podemos, é só marcar. A gente pode se marcar num lugar que seja meio do caminho. Sim, sim. E Júlia, conta um pouquinho pra gente sobre a sua formação, o que você faz, assim, pro pessoal te conhecer melhor. Tá, olha só. Eu estudei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que ela tem 3 campos, e eu estudei no campus de Nova Iguaçu, que não é muito conhecido. Poucas pessoas sabem que a Rural tem outros lugares além da mais famosa, que é de Seropédica. É isso, eu estudei lá, eu entrei em 2013, eu me formei em janeiro de 2017, então eu peguei uma greve na entrada e uma greve na saída. É pra, tipo, começar com chave de ouro e terminar com chave de ouro. Sim, mas eu confesso que eu adorei quando teve a greve na saída. Eu me lembro até o dia, foi dia 3 de novembro de 2016, porque eu estava já começando a trabalhar e estudar, estava trabalhando e estudando há alguns meses, e eu estava percebendo que eu não ia conseguir escrever minha monografia se continuasse daquele ritmo, e que eu não estava tendo tempo hábil para chegar no trabalho e almoçar. Eu só estava fazendo uma coisa em cima da outra, e chegava no domingo, que era o único dia que eu não tinha nem trabalho, nem faculdade, eu ficava esgotada. Eu falei, meu Deus, essa greve foi muito bem-vinda. Deu pra dar, tipo, um intervalo bom, né? Foi, verdade. Foi uma greve bem curta. Eu não sei se afetou muito, assim, seriamente o calendário acadêmico, porque ela foi de novembro até dezembro, mais ou menos, mas aí decidiram que o calendário ia voltar direito em janeiro, para poder passar o Natal e o Ano Novo. Entendi. E a sua formação foi em letras, né? Isso, português e literatura. Explica um pouco pra gente, Júlia, o que é o curso de letras, o que ele faz? O que a gente estuda, pra que serve? Fala um pouquinho, assim, de uma forma geral, assim, para o pessoal que não conhece o curso, saber, conhecer um pouquinho melhor. Letras é uma cadeira que é muito variada, tanto que o que se ensina, a grade, ela depende muito mais da universidade do que necessariamente do curso. Claro que tem matérias que são parecidas para todos, mas eu tenho colegas que estudaram na UFRJ e tinham matérias com nomes diferentes das minhas, mas é aquela história, né? Nomes diferentes com a mesma base. Eu estudei letras, português e literatura, mas eu sei que aqui no Rio tem quase todas as línguas imagináveis, tem inglês e literatura, grego, latim, italiano, japonês, tradução também, que é muito interessante. Não tem no Rio, mas eu acho é uma das áreas que eu mais gosto de letras, que é linguística, letras de linguística, que se eu não me engano tem na USP, e talvez tenha em faculdades particulares, mas eu confesso que eu não conheço muito nenhuma parte assim de faculdades particulares. A única que eu conheço mesmo é a PUC, que eu sei que é onde tem o tradução, porque um amigo meu estudou lá. Uhum. Ele me disse que poucas são as pessoas que saem com o diploma de letras e tradução, porque a maior parte desiste porque a área de tradução é muito puxada. Ah, é? Eu consigo imaginar por quê. Por quê? Eu fiz um curso à parte de tradução durante 1 ano, e eu me lembro que eu ficava muito perdida, porque, assim, como falantes da língua, o português pra gente é uma coisa muito natural. Então, quando a gente tem que pensar por que ele funciona e ter toda uma análise, assim, crítica e debruçar sobre ele, acaba sendo muito louco. Eu acho, pelo menos. Em que sentido? Eu tenho muita sensação de que usar a língua para falar da língua é muito... Não traduz totalmente. Você não consegue expressar? Exatamente. Então, quando eu fui estudar tradução, eu percebi que a gente tinha que ter inclusive uma das professoras falou isso, que você tinha que ter um domínio muito grande, não só da sintaxe, de tradução inglês e português, tradução literária. Não só da sintaxe do inglês, mas também da sintaxe do português. Principalmente quando você fosse tentar as equivalências e as versões.
Nossa, aí eu percebi que salientou pra mim o óbvio, que eu não sabia nada de nenhuma das duas. Acho que também abriu muito a minha mente para as dificuldades que a gente tem de variação linguística entre as línguas. Porque, por exemplo, cada língua ela é muito marcada pela própria cultura do lugar que ela está representando. É natural que certas línguas nativas do hemisfério norte do planeta tenham inúmeras palavras para se referir a gelo, a neve e a toda a cultura relacionada a isso, e que nós tenhamos uma palavra para referir a neve, que seja essa mesma, neve. Sim, não sabia disso. Você consegue dar um exemplo? Em inglês eu consigo dar exemplo de algumas palavras que são alguns verbos que a gente usa para observar. Por exemplo, a gente tem glance, tem sight, também tem alguns outros para as pessoas descrever como as pessoas estão andando, caminhando na rua. E agora eu dou aula de inglês, né, um curso. E quando alguns alunos falam, mas isso significa o quê? E aí eu falo, significa isso e também significa aquilo, porque depende muito do contexto. Mas é curioso como demora para eles aceitarem que não tem como você fazer uma equivalência completa, que não é o Google Tradutor está muito longe de ser uma boa referência assim. Mas, ô Júlia, eu, por exemplo, né, eu não estudo línguas, né, eu uso as línguas para minha pesquisa. E eu acho assim, não sei se você concorda, mas no meu dia eu preciso da praticidade da tradução, e eu acho que o Google Tradutor é a melhor ferramenta que existe, assim, nesse sentido da praticidade, de tipo, eu preciso traduzir um texto rapidamente para entender o que ele tá querendo dizer, sem eu ter que ficar tentando pensar o que ele tá querendo dizer. O que você acha? Então, eu acho que não. Principalmente quando você fala da questão de querer pensar o que ele tá querendo dizer, porque acaba sendo uma das coisas que a gente mais faz, assim. Na faculdade, você diz? Não só na faculdade. Mesmo quando eu tô... Uma das maiores dificuldades que eu tive para dar aula foi tentar, assim, objetivar a minha visão, sabe? Entender que algumas coisas, elas estão ali para ser dadas só daquele jeito, e que talvez, no momento em que o aluno começar a ficar jogando em cima dele um monte de informação, não seja a melhor coisa que eu possa fazer. Se ele despertar uma curiosidade, um interesse, e aí eu vou abrindo mais espaço, falando, também existe essa forma, aquela forma, mas que eu chegava e já falava com uma linguagem assim, muito mesmo de dentro da universidade, da academia. E eu me lembro que até no meu treinamento, uma das avaliadoras falou, olha, você não pode falar desse jeito não, porque ele não está entendendo nada. Você diz ser menos acadêmica e ser mais, assim, linguagem popular, nesse sentido? É verdade. Porque quando eu falei, o que eu me lembro melhor foi eu ter falado assim, não, porque aqui nós temos um pronome oblíquo, aí vocês estão vendo? E aí as crianças fizeram uma cara de, não estamos vendo. É meio difícil, né? Mas, Júlia, você adquiriu essa linguagem acadêmica depois que você entrou na faculdade, né? Ou você já tinha essa linguagem um pouco mais rebuscada antes de entrar na faculdade? Eu sempre falei de um jeito meio diferente das outras pessoas. Meio esquisito, mas isso é porque eu não sei se eu tinha essa noção conscientemente ou inconscientemente, mas é porque, por exemplo, se eu conheço uma palavra que eu acho legal, eu tento acrescentá-la também no meu vocabulário para ficar usando e ficar bem natural. E era uma coisa que eu gostava de fazer, de ficar imitando os outros falarem. Aí eu acabei ficando com um jeito de falar meio... Realmente, dá pra perceber mesmo, que é um pouco mais complexo a sua fala. Ai, foi mal. Ai, que chatice. Não, mas também tem um outro lado, que, tipo assim, eu falo muito palavrão. Então, pra eu não falar palavrão, não ficar falando toda hora palavrão, e o áudio não ficar pi, 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 eu tenho que trocar. Porque, assim, se eu pudesse falar palavrão, uma palavra seria suficiente pra expressar todas as minhas opiniões. Mas aí você fala várias outras que pode não ter a mesma conotação, mas pelo menos você não é censurada de uma certa forma.
É verdade, né? Até porque tem algumas situações que não é cabível, né? Você ficar falando um monte de palavrão. Tipo, na sala de aula, dando aula pras crianças. Ah, nossa, não, sem situação, não. Isso não tem nenhuma condição. E é uma coisa que, se você parar pra pensar, eu não sei os seus professores, mas os meus sempre falaram, não fala palavrão aqui, ou então quando tinha alguma situação, fazia uma cara feia. E aí para pra pensar, é realmente uma coisa de situação. Ali não é o momento pra falar isso. Então, se eu falar também, eu vou estar sendo hipócrita, que absurdo. É engraçado, Júlia, que eu tenho um amigo que ele dava aula, né? Agora ele parou porque eu acho que não é muito a praia dele, mas ele, inclusive, ele é uma pessoa assim que gosta muito de falar palavrão. E aí ele usava essa questão do palavrão justamente para chamar a atenção da classe, porque era uma escola pública, tipo, mais de 40 alunos na sala e tal. Então, uma das maneiras dele chamar a atenção dos alunos, que era aquele caos, né, que eu imagino que você deva presenciar também, uma das maneiras dele chamar a atenção era através de falando palavrão, tipo, porra, gente, né, não sei o que lá, cacete, não sei o que, e aí diz que o pessoal curtia, assim, os adolescentes. Ah, sim, mas é porque o trabalho é uma instituição particular, então, na verdade, não é meio complicado essa questão. É diferente. É diferente mesmo, principalmente porque eu trabalho em curso e não em escola. Então acaba outro sendo ambiente, né? As turmas são bem menores, tudo bem diferente mesmo. Entendi. Enfim, né? Essa questão do palavrão é um negócio que realmente depende muito, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo, por exemplo, um youtuber, e ele é um youtuber que ele é muito influente para as crianças, eu acho, na minha cabeça, é muito importante que ele não fale palavrão. Né? Porque daí acaba ficando, tipo, a gente sabe que tem uma conotação negativa, uma conotação ali meio que imprópria, né, para diversas situações, e aí esse youtuber ele acaba normalizando, né, esse palavrão, acaba transformando ele como se fosse qualquer tipo de palavra, sendo que não é, né? É verdade, porque as crianças, assim, eu acho que elas têm que fazer as próprias escolhas. Assim como elas têm que passar pelo processo de amadurecimento. Mas se a gente puder dar o melhor referencial possível, aí elas vão saber quando escolher e na idade certa vão fazer o que elas têm que fazer. Porque, por exemplo, quando eu cresci, muitas pessoas ao meu redor falavam palavrão sem problema nenhum. Porém, eu não falava, porque era uma coisa pontual. Eu conseguia perceber que as pessoas estavam fazendo num momento de frustração. Quando... bati meu dedinho na... Bati meu dedinho na quina da estante. Não, meu Deus. Tipo, tem situações que tudo bem, né? Sim. É verdade. E às vezes justamente pelo uso exacerbado, faz com que a pessoa use em situações indevidas. Eu mesmo, por exemplo, no meu primeiro emprego, algumas vezes eu já fui chamada a atenção porque eu falava muito palavrão. E aí de repente, poxa, realmente, eu tô usando num local de trabalho, não é legal ficar usando isso o tempo todo, uma vez ou outra, beleza, né, porque a gente não tá vivendo uma ditadura, mas uma vez que as pessoas me chamaram a atenção nisso, eu comecei a prestar mais atenção nisso, né, de como que a palavra, ela tem poder, né. Tem mesmo, tem um poder muito grande. Mas o que eu queria te perguntar quando a pessoa faz letras, aonde que ela pode atuar além da questão da tradução e de ser professor? Tem alguma outra local de trabalho que requer essa formação? Conta um pouquinho pra gente. Assim, eu vou ser bem honesta. Que eu saiba, não. Então acaba sendo... Ué. Tá certo. Acaba sendo... Cartas na mesa. Assim, tem muita gente que gosta... que eu ouvi isso até na semana a primeira semana de um calouro na faculdade, é chamada de semana de integração, e é conhecida pelos alunos mais antigos como última semana de férias. Então, a única semana de integração que eu fui foi realmente a minha primeira. E muita gente falou nesse tipo de acolhimento que muitas pessoas entram querendo fazer letras porque gostam de escrever e de ler muito, e querem focar nisso. Tanto que eu sei que existem alguns cursos de letras e formação de escrita criativa, mas eu não sei se é uma graduação, entendeu? Não sei se é já um outro... Se vale a formação acadêmica. Exatamente.
ou se é uma pós ou uma extensão, mas que existe escrita criativa eu sei. Tanto que aqui no Rio, os cursos que eu conheço são cursos livres. O que eu conheço de área de trabalho para quem se forma em letras é pesquisa, né? Que é, nossa, agora deve estar um horizonte desalentador para falar o mínimo. Enfim, tem a pesquisa acadêmica, tem a sala de aula mesmo, que é a área de licenciatura, talvez tradução. O que acontece também é que muitas pessoas que eu conheço que fizeram letras como bacharel e depois elas voltaram e fizeram licenciatura, porque elas até falaram que isso das pessoas que eu ouvi, foram 3 pessoas. Elas dividiram que, eu achei que, na época eu achava que eu não precisava, mas depois eu percebi que seria até melhor ter meio que uma carta na manga e ter licenciatura e tal, porque tem bacharelado e tem licenciatura plena, né? O que eu fiz foi licenciatura plena. E aí pergunta, qual é a diferença da licenciatura para o bacharelado? Ao pé da letra quer dizer que uma pessoa com bacharel não pode lecionar em sala de aula. É só isso. É só isso. Mas peraí, do jeito que você tá falando, parece que então o bacharelado é um curso menos completo do que a licenciatura, que ele não tem o próprio mérito. Não, ele tem o próprio mérito. Eu aqui não conheço ele porque eu não estudei. Eu nunca. Bom, entendi. Mas assim, falando pessoalmente, assim, eu não sou dessas pessoas que falam, você não devia fazer essa graduação porque ela não vai servir para nada. Eu acho que o conhecimento, ele agrega. Sim. Não tem porque você fala assim, eu não vou ser nada com isso. Porque era uma coisa que eu ouvia na época que eu estava fazendo vestibular e que eu ouço alguns alunos reproduzirem isso e que eu fico pensando, gente, não tem nada a ver. Não tem, a gente não vive mais num contexto de que a carreira que você escolhe agora, quando você tem 17, 18 anos, vai ser a carreira que você vai estar trabalhando com 60 anos, 70, quando se aposentar. Não necessariamente. Muitas pessoas são assim porque elas têm uma questão de identificação e aí mesmo dentro dessa área, elas vão diminuindo, até achar o que elas querem fazer. E outras pessoas simplesmente fazem ali o que a oportunidade que apareceu. Uma outra terceira coisa que eu acho é que é muito complicado a gente tem muito uma cultura de que tem que fazer faculdade, tem que fazer isso. Se não fizer faculdade, não vai ser ninguém. E aí muita gente dentro da faculdade que tem a graduação começa a olhar de nariz em pé para quem não tem e se achar superior. Isso é muito complicado. Mas vou tentar responder a questão do bacharelado. Eu não conheço qual é a diferença entre as grades do bacharel e da licenciatura. Porém, onde eu estudei, nós tínhamos algumas matérias de pedagogia, só que a gente também tinha muita matéria de pesquisa e muita gente falava que a nossa formação parecia muito mais um bacharelado do que uma licenciatura, porque realmente nós tínhamos muitíssimas matérias focadas em pesquisa. Eu acho que eu tive umas 9 ou 10 matérias de literatura e aí eu entendi o que o aluno falou anos atrás, de que quando você começa o curso você gosta de ler e quando você termina você não aguenta mais. Perde o encanto. Perde um pouco, sim. Mas é por causa da saturação, né? De coisas que você tem que ler, né? Sim, porque muita gente fala assim, mas eu vou ter que ler um texto. Não, você vai ter que ler um livro. Geralmente acontece muito isso. Não é um texto, é um livro. É isso aí. As minhas amigas fizeram uma matéria com uma outra professora diferente da que eu fiz. Acho que é matéria de literatura universal. E elas falaram que a professora entrou no primeiro dia de aula e tava com o carrinho. E elas falaram, pra que ela trouxe esse carrinho? Era o livro que ela ia usar na matéria. Ela falou assim, eu trouxe aqui o meu livro, ele custa R$20, é ele que a gente vai usar pra poder, durante essa aula, durante esse semestre. Ela tirou e começou a vender, assim. Ela começou a vender o livro dela? Sim, o livro dela era a bibliografia da matéria. É engraçado esse negócio. Eu confesso que eu não consigo entender ele plenamente, porque assim, meu pai e minha mãe fizeram letras. Que legal! Mas é engraçado, porque eles nunca atuaram na área de letras, assim. Tipo, meu pai policial e minha mãe, ela trabalhou como funcionária pública, né? Eu não consigo entender por que isso. Se isso é uma coisa boa ou se isso é uma coisa ruim. Me diga você.
Eu acho que é uma coisa ótima, mas eu também acho que essa questão de ser funcionário público é algo que acontece de qualquer área, não só da área de letras, porque Com certeza. você pode... Muitos Sabe por que eu... Deixa eu te cortar rapidão. Mas sabe por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, design, eu acho que é quase, assim, eu tô chutando baixo, mas assim, eu conheço muita gente de design. Todo mundo vai atuar como designer. Eu vou dizer pra você que, tipo, 2% vai ser um servidor público, na real. O design, por exemplo, é um curso que eu vejo que tem aplicação, que a pessoa vai realmente atuar na área, né? Eu tenho um amigo que fez... Tenho 2, aliás, que fizeram design. Mas esse outro amigo, ele trabalha com umas coisas muito loucas que eu não sou capaz de compreender. Eu não consigo explicar o que ele faz. Porque ele falou assim, eu entrei aqui na área de etc, etc. E agora eu tô trabalhando... Ele tava trabalhando na área mais de tecnologia da informação, sabe? Uhum. E eu fiquei, nossa... Mas, enfim, eu acredito que tenha tudo a ver. As pessoas que eu conheço que fizeram letras, elas... Tirando a Ana, que também fez letras na USP, meu Deus. E mestrado em grego, a Ana, que a Júlia estava mencionando aqui, é uma amiga nossa em comum. Ela também é servidora pública. Pois é. Tirando ela, as pessoas que eu conheço trabalham na área de educação também. Porém, dentro do curso que eu trabalho, aí vem as pessoas, né? Pessoas de seus passados. Tem arquiteto, advogado, professora de química, engenheiro de produção. Pessoas que estudaram com você, uma parte delas já tinha uma primeira faculdade e essa era a segunda faculdade, é isso? Pessoas que trabalham comigo, exatamente. Entendi. Mas de qualquer forma, tem uma parte das pessoas que já fizeram uma faculdade e aí vão fazer a outra, ou em conjunto, ou logo depois. Existe isso. Eu sou uma delas, inclusive. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo administração pública. E por que você decidiu fazer uma segunda faculdade? Não foi por uma razão nobre. Foi por uma razão capitalista? Não, nem tanto. Foi uma razão mais mundana. É o seguinte, eu fazia um estágio remunerado assim que eu estava terminando a faculdade. E apesar de eu querer muito fazer o mestrado, eu não conseguia identificar qual era a área que eu queria trabalhar com ele, de pesquisa. Aí, estava acabando o meu estágio, estava acabando a faculdade. Eu falei, tô prevendo que no ano que vem eu não vou fazer nada. Porque eu moro com os meus pais ainda. Então, graças a Deus, eu não ia ser desalojada, né? Não ia passar dificuldades financeiras e tal, mas de qualquer maneira eu talvez perdesse o emprego, porque o estágio dependia da faculdade, né? O mercado de trabalho já era mais ou menos parecido com o que está hoje em dia. Isso, aliás, é um ponto que deve ser levado a sério, porque nem todas as empresas, quando eu falo empresas, estou falando de escolas particulares mesmo, nem todas as empresas querem assinar carteira. Algumas amigas minhas foram contratadas como MEI, como microempreendedores, para que não precisasse assinar carteira e elas recebessem um salário à parte. Nossa, isso é zoado. Isso é péssimo, né? É um absurdo mesmo. É a prostituição da profissão, né? Totalmente. Brincam principalmente por causa do lugar onde essas pessoas trabalham, que são áreas aqui da Baixada Fluminense. Pelo menos a história que eu conheço é da Baixada Fluminense do Rio. Parece que eles focalizam um lugar onde vão ter algumas pessoas que estão numa característica de precisar muito daquele dinheiro, sabe? Que não estão numa situação de falar assim, não posso escolher hoje. Então, apesar de eu saber que isso não é o ideal, é o que tem para hoje. Então, parece que se aproveitam disso. Eu acho legal você falar isso, porque, assim, né, tem uma galera aí liberal que acha que toda a solução das coisas é em privatizar tudo, né? Uhum. E a gente sabe que, assim, as chances de um professor dele ter alguma situação indevida em termos de CLT numa universidade pública é quase zero, né? É muito difícil mesmo, eu diria praticamente inexistente. Eu, pelo menos, não conheço, porque o maquinário do sistema de ensino público, ele já influencia nisso, né? Muito difícil você burlar essa situação em específico, né? Agora, pelo que você está me contando, isso já é muito mais comum, tem muito mais artifícios, inclusive artifícios legais, mas não quer dizer que não prejudica. De uma forma que faz com que o professor ele não tenha nenhum tipo de segurança, né? Que ele vai pulando de galho em galho, de emprego em emprego, sem nenhum tipo de segurança ali de estar contratado de forma segura no próximo mês, no próximo ano, né?
Então, os meus pais são professores e eles trabalham no ensino público do Rio, tanto no município quanto como professor estadual e professor municipal, há alguns anos já, mais de 10 anos, inclusive, que apesar do ensino público e a qualidade da situação, não para o aluno, mas para o professor, ser ruim, não que para o aluno seja bom, mas focalizando no papel do professor seja ruim, ainda assim tem uma estabilidade que na rede particular não tem. Mas agora voltando, por que eu resolvi fazer administração pública? Eu não gosto de não ter o que fazer. Eu dava aula de apoio. Quando teve a época das férias, nós, os estagiários, não tínhamos muito o que fazer. Então, até para driblar o tédio, que a gente tinha que cumprir horário, nós ficávamos auxiliando na secretaria. E ali eu descobri que eu tinha mais interesses do que eu imaginava à primeira vista, sabe? Do funcionamento, do financeiro, elas me atraíram muito, eu fiquei muito curiosa. E aí, quando eu tive a oportunidade de fazer o vestibular de novo, eu resolvi fazer para uma instituição que tem aqui no Rio de Janeiro, que é o CEDERJ. Realmente, a segunda faculdade, num contexto que você trabalha e estuda, eu fico pensando... Eu adoro a universidade pública. Eu tenho muito orgulho de ter passado uma experiência lá, porque foi algo que abriu totalmente a minha mente. Até pelas convivências que eu tive, positivas e negativas, a minha mente acabou se expandindo. Mas ela não é perfeita. Então, uma das coisas que dá para perceber é que até mesmo postura de alguns funcionários específicos, professores específicos, que acabam afastando certos perfis de alunos, né? Se a pessoa não tiver um foco muito grande, ela acaba desistindo muito fácil da faculdade, assim, sendo um aluno trabalhador, um aluno que seja pai, uma aluna mãe. A universidade pública, ela requer essa dedicação muito focada, muito exclusiva, né? É verdade. Senão ela pode ser até mesmo enlouquecedora. E inclusive, é engraçado, né? Porque o governo hoje, ele adora falar como que só tem balbúrdia dentro da universidade pública, né? Como que todo mundo é só maconheiro, né? É legal você pontuar isso, porque eu também sinto isso. Quem entra na faculdade pública não tem escolha a não se dedicar a isso. Eu já vi pessoas que não se dedicaram tanto, que ou por preguiça, ou porque realmente estava trabalhando, ou tinha outros compromissos, que eles eram afastados de uma certa maneira pelos professores, pelos outros alunos, porque realmente a universidade pública, eu sinto que ela tem essa exigência com os alunos, de que não, tem que estudar e não é de qualquer jeito, é todos os dias, o tempo todo. Eu lembro até no meu primeiro ano que eu passava muitas noites em claro para fazer os trabalhos, porque se eu não passasse as noites em claro, eu não ia conseguir cumprir os prazos que os professores davam. E eu lembro que esse esforço foi até antes. Para entrar na faculdade já foi difícil e para me manter lá dentro foi ainda mais difícil. É muito curioso. Eu me lembro desses memes das redes sociais, parece assim, parabéns, o vestibular foi a última prova fácil que você fez. Bem isso. Ô, Júlia, e voltando aí pra questão do curso de letras, fala pra gente o que você mais gosta e o que você menos gosta. Vou começar pelo que eu mais gosto, eu acho que falando sobre isso vai ser mais fácil. Eu gosto muito da área de linguística, apesar da área em si já ser um outro mundo enorme. As matérias que eu mais gostei da faculdade eram da área de linguística. As melhores notas que eu tirei, assim, que eu tirei mesmo, sozinha, foram da área de linguística. É isso, essa é a minha área favorita. Porém, o que eu mais gosto na área de linguística, porque existem muitas partes, né? Etnopsico, neurolinguística, programação linguística, linguística computacional. O que eu mais gosto é da análise do discurso, que eu acho que pode ser usado para tudo, assim. E eu também gostei muito de estudar etnolinguística, que foi justamente a parte que eu falei das variações que tem de vocabulário de cultura para cultura, porque estudando isso na faculdade foi o momento em que eu me senti menor, que eu falei, nossa, nós nos damos, às vezes eu fico pensando nisso, a gente dá tanta importância, acha tanto que o que a gente faz é inédito, precisa ser super criativo e diferente, sendo que cada manifestação cultural tem o seu jeito de expressar tal coisa, cada país, cada estado fala de um jeito diferente. Então, na verdade, não tem isso, né, o jeito que eu falo é muito mais importante que o do outro. Não, acaba que o importante é a comunicação. E o que eu menos gosto, não é, eu vou falar nem o que eu menos gosto, eu vou falar o que eu mais tive dificuldade.
é fonética. Fonética que eu costumo chamar de química orgânica da faculdade de letras, porque transcrição fonética é muito complexo. E eu sei que na época, eu me dei mal nisso, porque eu não me dediquei o quanto a matéria exigia, sabe? Eu tirei a matéria para passar. Fonética é uma outra coisa que a gente usa e não faz a mínima ideia de que tá usando, que é uma coisa assim que eu não... Então, eu não imaginava que fosse tão difícil. Por que é tão difícil? Fonética não é tipo o som da palavra? Mais ou menos. Porque, olha só, você acabou de falar aí, você falou por quê? E aí você falou com a sua marcação de sotaque regional. E eu já falo os S's, os A's, os R's, nós falamos basicamente todos eles muito diferentes. Então, cada uma dessas diferenças, dessas variações regionais, ela tem um outro nome dentro da fonética. Uma maneira como nós falamos as vogais, primeiro que não são 5 vogais, né? São mais vogais do que... São? Como assim? Então, tem mais vogais. Como que seria uma sexta vogal? Tem várias vogais a mais. Depende do espaço que a sua língua encosta no céu da boca. Ah, caraca, cara. Ela começa aí, ela começa no aparelho fonador. Então, eu acho muito interessante. Eu sou uma pessoa curiosa, então eu acho muito interessante, muito fascinante. Mas eu tive muita dificuldade. E eu lembro que o professor falava, vocês estão estudando? Vocês estão estudando? Eu falava, tô, mas não estava estudando. Legal. Ô, Júlia, acho que a gente falou bastante coisa do seu curso, muito interessante. Eu imagino que deve ter muito mais nuances dentro disso, né? Mas... Nossa, tem mesmo. Eu imagino. Ainda mais que é uma área de humanas, assim, bastante tradicional, assim como história. Então, né, os pormenores são infinitos, né? Segundo o CAPES, letras não é nem humanas. Não? É o que, então? Linguagens. Linguagens é uma área à parte das ciências humanas. Eita, nós. Pois é, de tão grande que a área é, né? Caraca, mano. Nossa. Beleza, então agora eu quero falar um pouco de outras coisas. Primeiro eu quero falar da sua cidade. Você sempre morou no Rio? Você nasceu ou foi criada aí? Isso mesmo. E você é de qual área? Porque o Rio é uma cidade enorme, né? Eu, por exemplo, quando eu fui, a única vez, aliás, né, 2 vezes que eu fui aí. Mas na vez que eu fui, só conhecia a Zona Sul, né? Fui ali no Cristo Redentor, fui um pouco no centro. Fui nas praias, né? Copacabana, enfim. Só conhecia essas áreas só. E fui na PUC também. Fala um pouquinho do Rio pra gente. Eu nasci e morei quase toda a minha vida na Zona Norte. Teve uns 10 anos. Alguns anos que eu morei quase uns 10 anos que eu morei na Zona Oeste, mas mesmo assim foi num bairro que faz limite com a Zona Norte, então quase não faz diferença. Uhum. E o Rio não é uma cidade tão grande assim, pra quem mora aqui, ele acaba sendo... Não! Eu acho que São Paulo, assim, a capital, muito mais intimidadora, mas é uma questão de hábito, né? Claro. A gente acaba se acostumando. Então, talvez, realmente, uma pessoa que morou aqui a vida toda acha que é perto. Tanto que quanto mais você anda pela cidade, mais lugares você vai descobrindo. Por exemplo, foi por causa da faculdade que eu conheci a parte da Baixada Fluminense, que já é área metropolitana, não é município do Rio de Janeiro, mas é estado do Rio de Janeiro, que é enorme e que, assim, apesar de ter estudado lá quase 4 anos, eu não conheci quase nada, eu não risquei a superfície do que a Baixada Fluminense é geograficamente. Tem a Zona Sul, claro, que todo mundo conhece, né? Na verdade, as pessoas conhecem uma parte muito específica da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Muito uma cara de Corcovado, Pão de Açúcar. Uhum. A Zona Oeste, ela vai da Floresta da Tijuca até quase que a Baixada Fluminense, assim. Ela pega bairros que tem uma demografia, uma quantidade de gente que mora lá inacreditável. E especulação imobiliária, onde os bairros têm subbairros, que são gigantescos. Uhum. E a Zona Norte também é muito grande, também tem muitas pessoas. E Júlia, na TV é muito metralhado o tanto de coisas ruins que acontecem no Rio. E aí eu não sei até onde que isso é um plano de mídia e até onde que não é bem assim. Então eu queria, você que nasceu e viveu aí a vida inteira, eu queria que você desse a sua perspectiva na questão da violência aí. É tudo como eles mostram? É um pouco exagerado? Eles só enfatizam as coisas ruins? O que você acha? Eu acho que, assim, o Rio de Janeiro é uma cidade violenta por inúmeras questões, dentre elas a falta de planejamento urbano, a grande concentração de pessoas e também a falta de investimento de nível federal e estadual e municipal em coisas como educação, por exemplo. Porém, violência vende e vende muito.
problema dos meios de comunicação, pelo menos na minha opinião, de ficar enfatizando isso repetidas vezes, é que acaba desumanizando a violência, sabe? Acaba pegando uma atrocidade que aconteceu e ela é tão repetida, tão destrinchada, que as pessoas começam a achar muito natural. A questão dos policiais que morrem, também dos policiais que matam, isso é repetido muito, muito mesmo. E chega uma hora que você fala, foi só mais um. Não, era uma pessoa ali, uma pessoa que foi morta e acaba sendo pressionada e não tem uma qualidade de serviço adequada, então ela acaba sofrendo e ela acaba fazendo com que esse sofrimento saia de uma outra maneira, em uma outra área, que causa mais sofrimento e acaba criando um ciclo contínuo. Você já foi assaltada? Já, já. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Como que foi? Você quer contar? Tudo bem. Teve um surto de pessoas em motocicletas roubando celular. Em parte eram o que as pessoas chamavam de crime de ocasião, né? E aí eu tava voltando pra casa, tava na faculdade, passei por uma rua, era de dia, mas a rua tava erma, realmente não tinha ninguém. O rapaz me abordou, parou a moto do meu lado. E aí ele me pediu pra passar o celular. Mas eu fiquei tão apavorada que eu dei pra ele a mochila inteira. Aí ele falou, não, só o celular. Nossa, que bonzinho. Ai, que bobona, né? Mas ele tava com arma ou não? Não. Você também não quis pagar pra ver, né? Sim. Porque, assim, as pessoas podem falar qualquer coisa. Né? Elas podem falar, eu sou uma pessoa muito corajosa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas só na hora é que a gente sabe o que vai acontecer. E nem é recomendado você reagir, né? É o que dizem, né? Nossa, reagir a nada. Eu acho que não. Principalmente, assim, por questões materiais e tal. Um celular você pode comprar outro, mas a sua vida, como é que vai fazer? Exatamente. E o que mais que você diz do Rio? Fala mais alguma coisa interessante aí. Pra quem não conhece o Rio. Interessante, aleatoriamente? Aleatoriamente. Vou falar algumas. Se você estiver vindo para o Rio de Janeiro na primeira semana do mês, aí no primeiro sábado de cada mês tem a Feira do Lavradio, que é no centro da cidade. Ui, que legal. Também tem... Aí é uma feira que une tudo, une antiguidades, artesanatos, assim. As coisas não têm um preço, assim, super acessível, até por causa da localização, que ela fica no centro do Rio de Janeiro, então acaba sendo um programa para pessoas mais turísticas. Porém, só de ver o ambiente, de passear por lá, já é uma situação enriquecedora. Tem os museus, principalmente com o que houve com o Museu Nacional. Eu sugiro a todas as pessoas que sempre vão aos museus. Você precisa pagar para ver algumas exposições, mas você não precisa pagar para ir aos museus e entrar. No Museu Histórico Nacional, que fica na Praça 15, pode entrar e ficar circulando por ali numa boa. No Porto Maravilha tem o mar e tem o Museu do Amanhã, que também fica perto do CCBB. E mesmo o valor das exposições que você tem que entrar não são valores caros. Acho que a entrada mais cara que eu já paguei foi R$7. Mesmo assim, 7 é inteira, porque a meia também é R$3,50. Tem finais de semana do mês que é de graça. Tem segundas e terças-feiras também, até para estimular que estudantes vão visitar, que é de graça. No Museu Nacional de Belas Artes, que fica na Cinelândia, em frente ao Teatro Municipal, a entrada para estudantes e para professores é grátis, é só você mostrar sua carteirinha. E o acervo é inacreditável. E a estrutura do lugar em si já é muito bonita, já vale a pena. Tem várias outras coisas. Se puder ir à Madureira, tem o Parque de Madureira, pode ver de trem. É um parque muito diferente do Ibirapuera, por exemplo. É muito diferente, não tem comparação. Principalmente porque o Madureira é um bairro da Zona Norte e que não é a área nobre da cidade, mas é um parque muito seguro, tem muitas pessoas. Tem aluguel de bicicleta, tem as bicicletas de Itaú, tem fontes artificiais para as crianças brincarem, tem parques infantis, quadra de basquete, quadra de futebol, olha só, quadra de tênis. O Jardim Botânico também, quando eu fui aí, eu fui no Jardim Botânico, é bem legal também, né? Tem o Jardim Botânico, tem o Parque Lage. Quando eu também fui no MAC, o museu lá de Niterói, é muito massa também, né? É verdade. É muito bonito. E tem os fortes também, que eu adorava fazer esse programa quando eu era criança. Tem o Forte da Urca, tem o Forte de Niterói, tem o Forte de Copacabana, que eu fui recentemente, fui em dezembro do ano passado. O Forte de Copacabana, ele também tem um museu dentro. Inclusive, gente, aquele museu tá precisando de um amor, porque ele tá muito debilitado. E uma coisa que as pessoas podem fazer pelos museus, muito básica, é ir até eles, né? Tem as confeitarias no centro da cidade.
Se alguma pessoa, assim, algum leitor, for leitor de Machado de Assis, é muito curioso dar uma volta pelo centro, por Santa Teresa e por Botafogo. Inclusive, tem um aplicativo que tem as histórias do Machado de Assis narradas e é um mapa do Rio de Janeiro ali, o mapa de Machado de Assis. É muito interessante. Nossa, que bacana! Como é que chama o aplicativo, você sabe? Eu vou procurar aqui para dar o nome certinho. Tá. O nome é Rio de Machado. O nome do app, Rio de Machado. Nossa, cara, já quero ir pro Rio pra fazer isso. Muito legal, né? Muito legal, cara. É que eu sou muito fã do Machado, cara, eu sou muito fã. Ele é maravilhoso. Eu gosto muito, muito mesmo. E eu li, tipo, eu tenho essa mania de ler muitos livros do mesmo autor. Você é uma pessoa que lê bastante, né? Eu leio. Não muito mais do que os outros, eu acho, mas eu leio. Eu acho que você lê muito, na realidade. É? Eu vi que você postou no seu Instagram, qual que foi o último livro que você leu? Foi o de Anne Frank, o mais recente. Esse ano, eu, por enquanto, li 12 livros só. Oh, isso é muito, cara. Eu acho pouco. Mas eu leio qualquer coisa mesmo. Se chamou minha atenção, eu tô lendo. Então eu não tenho muito. Você costuma ler, tipo, um livro, daí você termina ele, ou você lê vários livros? Eu leio um livro por vez. Principalmente porque eu gosto muito de ler no transporte público. Então eu tô indo pro trabalho, eu leio. Vou sair com os meus amigos ou com a minha família. Aí no ônibus eu tô lendo, no trem eu tô lendo. Uhum. Em casa também, antes de dormir, também é muito bom. E assim, dos livros que você tem lido recentemente, qual que você mais gostou, assim, que você já terminou de ler? Esse ano, tem esse do Diário de Anne Frank, que me marcou muito. Mas também tem, esse ano eu li os livros de Jane Austen. Eu nunca tinha lido antes. Ele no ano passado, Emma. É muito bom. E aí esse ano eu li Orgulho e Preconceito, que amei. Maravilhoso. Achei excelente. Também li alguns que eu não gostei dela, do que no caso foi Mansfield Park, que eu não gostei. Mas li Persuasão, gostei também. E terminei de ler uma das trilogias do Bernard Cornwell, do Graal. Uhum. Não me marcou assim, foi maravilhoso, mas eu gostei, foi ok. E, assim, qual que é o seu livro preferido de todos os tempos? Meu favorito é Um dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Esse é o que, quando alguém me pergunta assim, é o que me vem à cabeça. Depois vem o Diário de Anne Frank, que acabou que eu gostei muito mais do que eu imaginava. Uhum. E o terceiro é A Caminho de Casa. Qual que é o autor desse livro? É uma autora, Yaa Gyasi. Ela é uma autora ganesa. É incrível esse livro, é muito bem escrito. Que vai falando sobre como a família de duas meninas foi separada e como que cada capítulo é para um descendente dessas duas meninas. Até acabar que os descendentes delas se reencontram e eles viram um casal, mas não uma coisa assim romântica, forçada. Pelo contrário, é uma coisa super pesada. Fala um pouco sobre a escravidão dos Estados Unidos. Massa. Júlia, estamos chegando no fim do nosso podcast e pra gente fechar, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da negritude feminina. Você se considera uma pessoa negra? Com certeza, sim. Porque, assim, quando eu olho, assim, pra você, eu vejo que você é, assim, uma negra de pele clara. Você confirma isso? Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho meio racista, mas... Como que a gente poderia classificar, então? Negra tá bom. Uma negra, pronto. Eu sou uma mulher negra. Sem problema. É porque tem a questão do colorismo, né? Assim, eu não entendo muito, mas pelos vídeos que eu assisto, por exemplo, da Nathalie Neri e tal, tem a questão do colorismo, né? Tem, verdade. Sem dúvida nenhuma. É uma pessoa do meu tom de pele não experimentou o racismo da mesma maneira que uma pessoa mais retinta experimentou. Meu pai, ele tem uma pele muito retinta, ele é um negro bem escuro mesmo. Uhum. E sem dúvida nenhuma das situações racistas e o racismo assim, subliminar que ele experimentou na vida dele nem se compara às situações que eu passei. Mas ainda assim, racismo é racismo no final do dia, né? Sim. Ele acaba ferindo da mesma maneira. E você já sofreu algum tipo de preconceito, Júlia? Já, sim, sem dúvida. Tanto por ser mulher, mais por ser mulher do que por ser negra. Mas sim, dos dois. Uhum. Você consegue pensar alguma situação, descrever, mais ou menos?
É claro, é muito curioso quando o que eu já experimentei de estar conversando com alguém, principalmente com alguém mais jovem e tal, e eu falar assim, porque, por exemplo, eu sou negra, e aí a pessoa fala, não, você não é negra não, que isso? E aí eu falo assim, olha, isso que está acontecendo é que você acha que eu sou uma pessoa interessante ou legal, por alguma razão, e você não quer me associar a ideia da negritude de uma pessoa negra, porque você acha que ser negro é uma coisa ruim, que não é verdade. Então, você acha que admitir, né, aspas gigantes admitir, porque não tem nada que tem que ser admitido, mas que me ver como uma pessoa negra ia ser como me diminuir, quando na verdade não tem nenhum problema aí. É uma característica sua, né? Sim. Mas uma coisa mais presente, acho que teve uma vez bem óbvia, assim, quando eu entrei numa loja chamada Levi's, eu tinha saído com a minha mãe, e aí eu passei por todos, eu entrei da porta da loja até o fundo, e era como se eu não tivesse aí, assim, fui totalmente invisível, totalmente invisibilizada, que era como se eu não pertencesse àquele lugar, e aí eu não merecesse nem ser levada em consideração. E aí minha mãe chegou, parou na porta da loja e falou, e aí, você vai querer alguma coisa? Eu falei, não, vamos embora daqui. Tanto que essa, assim, foi a mais óbvia. Mas... várias coisas. É um assunto meio chato, né? É meio chato, mas eu acho que ele é mais chato não só porque ele fere, mas é porque eu fico pensando muito como ele é comum. E não deveria, né? Exatamente. Não é uma questão de ser assim, eu não consigo lembrar de uma vez que isso aconteceu. Eu consigo me lembrar de várias vezes. Várias, Nossa, isso é muito chato. Pois é. Não, isso é péssimo. Mas foi o que eu falei. Ainda assim, eu acho injusto falar que eu também não tive nenhum privilégio, porque eu tenho uma pele mais clara que outras meninas, outras moças, outras mulheres, outros homens e meninos. Porque, na verdade, sim, eu acabei passando por um privilégio muito grande. Tanto que, na educação fundamental, eu não estudava no subúrbio, eu estudava mais em um bairro da Zona Oeste. E eu era a pessoa mais escura da minha turma. Eu, refletindo sobre isso, também vejo que tem toda uma questão ali de racismo. E eu me lembro de uma professora falando que o pente que a minha mãe tinha mandado para pentear o meu cabelo não era adequado, que eu devia pedir para ela para mandar um outro pente. E eu não entendi por que ele não era adequado. E também lembro que a professora estava toda cheia de dedos para não poder falar aquela palavra terrível. Falar assim, não, porque o seu cabelo é crespo. E aí, não posso falar, não posso admitir isso, porque se admitir vai ser um defeito. Talvez esse aí seja a maior ponta, né, do racismo, que era a parte que não dava para ignorar. Falar assim, dá para fingir que a sua pele não é tão clara, dá para fingir que o seu nariz não é tão fino, nem que a sua boca não é tão fina, mas o seu cabelo não dá para desculpar. Ai, meu Deus. Eu preciso falar dele. Sim. Hoje você acha que as mulheres e meninas negras como você, Júlia, você acha que elas estão mais conscientes e conseguem se defender melhor e estar menos invisíveis, como você disse? Não. É claro que a evolução acontece e ela acontece a olhos vistos, né? Algumas pessoas, assim, elas acabam incomodando o que não deveriam incomodar. Por exemplo, a Isa. Você conhece a Isa? Eu amo ela, eu sou apaixonada pela Isa. Tá. Eu me lembro de coisas que eu ouvi, assim, quando tentam elogiar, mas sempre quebram com, ela é negra, mas ela é tão bonita. Ai, não façam isso. Meu Deus. Então, acaba que o racismo, ele tá enraizado na sociedade brasileira, porque faz muito, muito pouco tempo que as pessoas perceberam que pessoas negras são seres humanos, não é mesmo? Há menos de 200 anos atrás, as pessoas eram vendidas. Não foi a lei abolicionista que resolveu isso. É um trabalho contínuo que vai resolver isso. Todas as vezes que eu posso me posicionar sobre isso, eu tento me posicionar. É claro que eu também tive muitos bons referenciais em relação a isso. Tive uma professora universitária que, assim, me faltam palavras, ela é sensacional. Ela era negra também ou não? Sim, o nome dela é professora Fernanda Felisberto. Ela é excelente, o trabalho dela é excelente, o tipo de discussão que ela trazia para a sala de aula, referente ou não a questões raciais, era excelente. Não são todas as cadeiras que têm professores negros. Não mesmo. Especialmente na universidade pública, né? Pois é.
Então, querendo ou não, chega uma hora que quando você tem uma identificação assim étnico-racial, você acaba se questionando continuamente. Você fala, por que eu sou a única pessoa? Por que eu sou a pessoa mais escura daqui? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, por que será que as pessoas acham normal e que as outras pessoas que são parecidas comigo estejam em situações como de auxiliares de serviços gerais? Que em nenhum momento eu vou achar que é uma coisa menor, não é. Porém, a questão do brasileiro achar que é normal ele ser servido e que as pessoas que cuidam da limpeza nas áreas, elas sejam as empregadas domésticas deles, acabam sendo uma coisa também relacionada ao racismo. Então, é muito complicado. Eu acho que nós temos melhores exemplos agora e que tem mais áreas abertas para discussão, mas eu também acho que a gente não pode pensar, não, as coisas agora estão, tipo assim, melhores, elas evoluíram muito, então a gente não precisa mais falar sobre isso. Eu acho que é falar sobre o problema que resolve o problema. Sim. E é claro que não é todos os dias que as pessoas estão com paciência, estão tendo um dia ótimo para respirar fundo e falar, não, senhora, eu não trabalho aqui, a senhora não está vendo que eu não estou uniformizada, ou então falar, não, meu cabelo não existe cabelo ruim. E até porque, você falou de meninas, né? Para menininhas mais novas e crianças, é complicado até pedir que tenha uma reação assim tão madura, né? Não tem como. Para as pessoas que têm uma situação não só étnica, mas também uma associação social que seja fragilizada, ou uma situação familiar que seja fragilizada, falar que, não, você tem sim que se colocar ali, se peitar e não pode abaixar a cabeça, mas é tão complicado às vezes, a gente não sabe o que está por trás do silêncio da outra pessoa e por que ela escolheu ficar lá. Mas eu acho que a gente pode fazer é divulgar trabalhos espetaculares eu vou falar especialmente de mulheres. Por favor. Divulgar trabalhos sensacionais de mulheres que sejam artistas negras ou que sejam cientistas negras, até chegar um momento que a gente consiga transpor que é assim, um problema quase que fundador da cultura brasileira, porque o racismo não é um problema que afeta só a sociedade negra, mas também afeta a sociedade indígena, a asiática, enfim, o que é o não branco é o que vai sofrer. E se você for não branco, não homem, não heterossexual, não rico, então você tem alguns problemas. Música, eu acho que eu vou recomendar uma pessoa meio clichê, que é Janelle Monáe. Eu acho ela incrível. De literatura e já vai ser menos clichê. Mas discussão assim, mais sociológica, tem a Djamila Ribeiro, que é muito incrível, ela é muito boa, porque ela tem uma linguagem acessível, sabe? Não é uma coisa assim, ela é filósofa. A outra que eu adoro, que eu já tive oportunidade de conhecer pessoalmente, é a Conceição Evaristo, que ela tem um livro chamado Becos da Memória, que eu li, eu fiquei muito sensibilizada. É um livro muito bom, é muito bem escrito. Tem esse livro que eu falei, da Giazi, que eu conheci por acaso, mas que eu achei sensacional. E é muito curioso para principalmente pessoas que se interessam por escrita criativa e têm vontade de serem autoras ou autores, porque tem toda uma cultura dentro dos Estados Unidos de você ter uma formação de ensino superior nessa área de escrita criativa. E esse livro ela escreveu na formação dela, quando ela concluiu a faculdade, ela escreveu esse livro. Foi meio que o trabalho de TCC dela, sabe? Assim como também tem a Chimamanda Ngozi, que também os 3 primeiros livros dela foram os livros que ela escreveu na conclusão da graduação, do mestrado e do doutorado. E posso indicar algumas youtubers? Porque... Por favor. É uma coisa mais geral. Tem, que você falou da... Nathalie Neri. Isso, da Nathalie Neri, do Afros e Afins, que eu acho espetacular o trabalho que ela faz. Eu adoro também. Eu aprendo muito com ela. É muito, muito interessante, muito embasado. É nítido, assim, o canal dela já tem algum tempo, é nítida a transformação que ela vai passando, dos interesses novos que ela vai adquirindo e como ela vai tentando transmitir isso sem ser de uma forma pedante. Até a questão dela de ser vegetariana restrita, porque eu tenho uma amiga que é vegana e a gente estava conversando muito sobre isso, sobre como o veganismo é visto como uma
virou até uma piada, como se fosse uma coisa fútil, mas também como uma coisa de gente rica branca. E não necessariamente isso, tem todo um questionamento por trás, mas como todo movimento, ele também tem várias discussões internas. E até por causa disso também que eu sugiro a Gabi, de Pretas. É como se fosse uma piada, sabe, de boas, mas é Gabi de Pretas, que é de Niterói, também aqui do Rio de Janeiro. É a Gabi Oliveira. Ela tem um canal muito interessante, onde ela fala de, por exemplo, maquiagem. Eu nunca me interessei muito por maquiagem. Eu gosto muito de passar batom, mas eu não tenho a dificuldade das pessoas que gostam de falar, não tem uma base adequada para minha pele, nem um pó compacto. Mas ela também fala isso, ela testa maquiagens para meninas negras. Uhum. Ela fala sobre autoras e autores negros, de livros, filmes, dá dicas de alimentação, dos caldos que ela faz. E uma outra coisa que acho que transcende a questão ética relacionada a cabelo, as mulheres, elas passam por muitos preconceitos em relação ao próprio cabelo, né? Se a mulher, não importando a textura do cabelo, se tiver o cabelo muito curto, ela obviamente é taxada como lésbica, o que não necessariamente é o caso. E aí, se tiver o cabelo colorido, quer dizer que ela não presta. Enfim. Nossa, o negócio do cabelo é um negócio ridículo, né? Preconceito com cabelo é uma coisa que os homens não passam, né? É verdade. Eles até passam se eles quiserem deixar o cabelo crescerem, né? Mas fora isso... Mas é muito menos do que a gente, né? Tipo, o preconceito que eles têm quando eles deixam o cabelo crescer é, tipo, 2 vezes menor do que quando uma mulher corta o cabelo. Igual você falou desse estereótipo dela ser lésbica, né? Tipo, como se isso fosse uma coisa ruim também, né? Se fosse o caso. Aham. Isso mesmo. A pessoa quer colocar você dentro de uma caixinha. Quando eu tinha meu cabelo bem comprido, não sei se você lembra dessa época. Lembro. As pessoas queriam porque queriam pensar que eu era religiosa, porque tem a questão eu acho que quem é evangélico não pode cortar o cabelo e tal, e cara, por que eu não posso simplesmente ter o cabelo comprido porque eu quero ter o cabelo comprido? Por que você tem que achar que eu tenho que estar dentro de uma religião por causa disso? Assim como muitas pessoas, também tem uma questão oposta em religiões de matrizes africanas, que as pessoas têm que raspar a cabeça, literalmente. Então, às vezes as pessoas também estão com a cabeça raspada porque elas querem, ou sim por questões religiosas, e aí falam, você tá doente? Gente, que horror. Que agressão que é, tanto pra pessoa que tá doente, quanto pra pessoa que não está, você já alinhar uma coisa com a outra, né? Que horror, meu Deus. Não é? Mas, tipo, cara, cuida da sua vida! Exatamente, isso não é da sua conta. Isso é uma coisa que eu sempre reparei. Desde que eu conheci você sempre teve o seu cabelo natural, né? Tipo, você nunca fez chapinha nele, assim. Eu nunca curti, não. Eu sempre achei feio. Eu acho a minha cara muito grande. Aí eu achava que com o cabelo de chapinha esticado, a minha cara simplesmente ia ficar menor. Então eu gosto do meu cabelo cheio. Eu sempre achei isso muito legal em você, porque eu vejo muitas meninas negras que elas ficam querendo alisar o cabelo, e tudo bem querer alisar o cabelo, mas eu sinto que vai além do querer, né? Me parece que é uma imposição que a sociedade tem ali pra ela ter um cabelo que não é do fenótipo dela, né? É, verdade. Tem pessoas que é por gosto. Sim, daí tudo e bem. Aí, tranquilo. Uhum. Mas tem muitas pessoas que não achavam meio que a situação torturante. Antigamente, eu não sei como é hoje em dia, mas muita gente passava formol e alguns produtos químicos mais agressivos no couro cabeludo. Podiam ter corte químico e tal. E elas consideravam isso uma tortura, mas elas se punham nessa situação de qualquer maneira, porque elas achavam que era a saída, né, pra ser. Aí tem todas as justificativas falhas, né, de que, tem uma aparência mais limpa. É horrível isso. Essa acho que é a pior coisa que podem dizer, né? Que o cabelo enrolado é sinônimo de que o cabelo tá sujo. Pois é, isso não tem fundamento nenhum, é só uma loucura qualquer. Assim como muitas pessoas têm preconceito com mulheres que usam tranças afro, tranças nagô, porque eu também falo que, é sujo. Uma amiga minha, ela tava fazendo um estágio em radiologia, e aí ela trabalhou numa época num hospital, e ela tava com tranças. E aí todo mundo do hospital olhou feio pra ela. E assim, ela passou por umas situações bem complicadas, tanto que ela acabou tirando. Ela falou, não. Eu achava que ia ser anti-higiene. Ai, meu Deus. E você viajou recentemente pra um outro país, não viajou? Foi, eu viajei. Conta pra gente. Eu fui pro Marrocos. Que vergonha falar. Por quê? Não sei, eu fico pensando, por que as pessoas iam achar isso interessante? É interessante sim. Conta aí, por que você foi pra lá, o que você encontrou lá?
No ano passado, um amigo meu me ligou e aí ele falou, essa pessoa é muito espontânea, assim, é muito intensa. Ele falou, ai, vamos para Marrocos? E eu tava querendo muito já viajar pro exterior. Aí ele me contou tudo já. Falou, nossa, ele me mandou um e-mail cheio de detalhes. E eu falei, tá bom, eu quero sim. Fomos nós dois, uma amiga nossa e os pais dela. E aí nós ficamos lá, acho que 11 dias. Foi minha primeira viagem internacional. É incrível ir pra um lugar que tem uma língua tão diferente da sua, porque as pessoas falavam do nosso lado em árabe e a gente não entendia absolutamente nada. Mas... É um país muito diferente e ao mesmo tempo não é tão diferente a ponto de você falar, nossa, estou em outro planeta. Não, são pessoas. Acho que a maior surpresa foi a temperatura, porque eu não esperei que eu ia pegar o frio tão intenso no norte da África, mas eu peguei, foi um frio muito louco. E um dia que teve uma excursão que nós fizemos que passou uma noite no deserto e aquele dia foi o maior frio da minha vida. 5 calças, 3 meias e meu pé estava congelado dentro da minha meia. Quantos graus que tava? Tava graus negativos. Eita. Engraçado, quando você pensa no Marrocos, você pensa num negócio quente, né? Pois é, mas um dos guias falou com a gente no passeio que nós fizemos pela cidade de Marrakech, que no verão realmente é normal dar 50 graus, mas o inverno dá 20 graus, 22 graus, que é basicamente o inverno do Rio de Janeiro, que não é severo, mas lá faz muita diferença. Questão da umidade, talvez, né? Do vento. Pode ser a vegetação, né? Isso mesmo. Mas a África é um continente enorme, então ela tem uma cultura variada e inacreditável. Eu tenho muita vontade de ir para Moçambique, porque é um país que, assim, é o primo culturalmente falando do Brasil, que ele também foi uma colônia portuguesa, mas eu tenho muita curiosidade pela estrutura do país. Mas eu tenho consciência total que, assim, falar que o Marrocos é semelhante aos outros países, é muito igual aos outros países da África, seria a mesma coisa que falar que o Brasil é muito igual, sei lá, ao Suriname, sabe? O Marrocos tem muita questão da intervenção francesa, também tem uma proximidade muito grande europeia. E os outros países não acontece tanto isso. O Marrocos é um país muçulmano, tem um rei e tal. E é curioso porque lá nos estabelecimentos as pessoas têm fotos do rei. Foi muito engraçado que eu lembro que eu postei algumas fotos no meu Instagram. E aí um amigo meu comentou assim, você tá aí de verdade? Aí eu falei, então. Nossa, que diferente. Eu também me surpreendi, na verdade, porque... Eu nunca tinha visto você sair do país. Eu vou, caramba, a Júlia tá em outro país, mano, que louco. Eu nunca saí mesmo, foi a primeira vez. Mas uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é viajar pelo Brasil em si. Isso é legal, hein? Isso eu também tenho vontade, cara. Que é uma coisa que não é muito comum entre os brasileiros, viajar mesmo. Conhecer seu próprio país, né? E conhecerem outras partes do país. Primeiro porque o nosso país é gigantesco, né? Ele é realmente um país que é um continente. Mas fora isso, acaba não sendo uma coisa muito cultural. Né? Então, cara, esses tempos eu fui lá pra São Paulo, daí eu conversei com um cara que ele era holandês, mas ele já tá aqui no Brasil já faz tipo uns 30 anos já. Ele é um pouco mais velho assim. Daí eu perguntei pra ele, pra quantos lugares que você já foi pro Brasil? Daí ele foi falando tantos, eu falei, caramba, cara, ele é holandês e ele já conhece mais do Brasil do que eu que sou brasileira. Olha, tem uma amiga minha que eu conheci na internet também, que ela mora, né? Ela é francesa, ela mora em Bordeaux, e aí ela veio aqui pro Brasil em 2017. Foi a primeira vez que ela veio pro Brasil. E aí ela foi pra Chapada Diamantina, que é na Bahia. Ela foi pra Bahia, foi pra Minas, foi pro Rio Grande do Sul, foi pra Foz do Iguaçu, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela também conheceu mais o Brasil do que... É um absurdo isso, a gente tem que conhecer o nosso país, cara. Pois é, muita vergonha, né? Eu até me sinto menos envergonhada agora, porque pelo menos eu já fui no Rio Grande do Sul, São Paulo e em Minas. Mas, assim, a minha avó era da Bahia e minha avó era do Mato Grosso do Sul. Já são 2 lugares que eu tenho vontade de ir. A minha bisavó, por parte de pai, era de Alagoas, mais um lugar que eu tenho vontade de ir. Fora isso, eu tenho muita vontade de conhecer Manaus, o Amazonas. E eu não sei, acho que por causa do desenho do Pica-Pau, descendo as cataratas no barril, tenho muita vontade de ir em Foz do Iguaçu. Descer as cataratas do Iguaçu num barril. Não, descer não, mas só olhar e tirar aquela fotinha com a roupinha amarela e falar êêêê! Júlia, eu acho que é isso, né? Falamos de bastante coisa. Você quer dar algum recado aí pro pessoal? Passar suas redes sociais, caso o pessoal queira te conhecer melhor?
Tá bom, eu tenho um Instagram e um Twitter que eu só usava quando eu via muita série, e eu não uso mais tanto, e o Instagram. O Instagram é julia.sal. E se você quiser conversar comigo, pode conversar. Eu tendo falado alguma coisa inexata, ou que você queira acrescentar, ou me sugerir alguma leitura, algo pra assistir, por favor, fica à vontade. Só seja educado. Por favor, né? E também alguma sugestão de música. Música e podcast são duas coisas que eu consumo muito. E aí, para sugerir 3 podcasts que me ensinaram muito nesses últimos anos. Um mais recente, que é o Filhos da Grávida de Taubaté, que são com 3 youtubers, que são LGBTQI+. Eles me ensinaram muito sobre essa cultura, essa parte da sociedade que eu não conhecia muito. E também foi um outro momento de expansão, de compreensão. Eu estudei um pouquinho de teoria queer na faculdade, mas assim, eu estudei muito superficialmente. Agora é o momento de eu aprender e conviver, e eles ajudam muito com isso. E eles são muito engraçados, então é uma conversa muito leve. O segundo podcast é o Xadrez Verbal. Os podcasts são longos, mas eles falam sobre algumas questões contemporâneas. São questões da semana, tipo assim, um revisado. E eles têm sugestões de leitura, tudo muito rico, muito bom. E o terceiro podcast é o da Sati. Recomendação do meu próprio podcast. Sim, eu Nossa, achei que muito responsabilidade, Júlia, que responsabilidade. Quero falar pra você e pra todos os nossos possíveis ouvintes negros, né? Se eu falei aqui alguma coisa assim errada, algum termo, qualquer coisa, eu já quero me desculpar antecipadamente, porque eu tô aqui pra ouvir e aprender. Por isso que eu acho que a sua participação aqui, nossa, foi de fundamental importância, cara. Eu quero agradecer muito a sua participação e tudo de informação que você deixou aqui pra gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu também, assim, não sou uma embaixadora dessas causas, assim, não sou a pessoa que sabe mais sobre isso. Eu acredito que a gente está aprendendo sempre, toda hora, todo tipo de convívio é um aprendizado. Então, eu já agradeço. E também foi uma honra da minha parte. E para você aí que ouviu até aqui, muito obrigada por ter ouvido esse podcast até o fim. O Dobras Podcast está no Spotify, está no iTunes, está em diversas plataformas agora, então é só você acessar lá. Se você quiser participar também, é só você mandar um e-mail para o dobraspodcast@gmail.com. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau!